Sou o Dr. Vitório, estamos no programa Papo de Doutor. Antes de iniciarmos, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Conversaremos no dia de hoje sobre a tal da prisão de ventre ou constipação intestinal. Dr. Décio, vamos conversar a respeito de um problema que incomoda bastante gente, é muito frequente, a constipação intestinal. O que é constipação? O que causa constipação? E o que a gente sente, né, para falar que isso é constipação? Bom, realmente a constipação, ou popularmente conhecida como prisão de ventre. Sim. Prisão de ventre, e alguns chamam de prisão de vento. Pode acontecer a prisão do ventre, porque o indivíduo fica estufado na constipação, então o ventre fica preso. É uma doença crônica. É importante da constipação é você diagnostica através de dados clínicos, através da conversa com o paciente. Não é só você ficar sem evacuar alguns dias. Existem outros componentes que no conjunto falam se você tem constipação ou não, porque você de repente pode evacuar a cada 2 ou 3 dias, mas quando você vai evacuar, as suas fezes têm consistência normal, tamanho normal, você não faz força para evacuar. Então a constipação é mais do que a frequência com que você vai. São as características das fezes também são importantes. As fezes estarem endurecidas, você tem que fazer esforço para evacuar. Isso tudo é muito importante, e é o conjunto disso aí é que fala que você tem constipação ou não tem constipação. A constipação, ela é mais comum em mulheres. Além disso, muitas vezes o indivíduo tem aquela sensação de evacuação incompleta. Fui no banheiro, fiz, mas volta de novo, que faltou alguma coisinha e por aí vai. Ela é mais comum em mulheres, provavelmente por alterações hormonais do que no homem, mas ela é extremamente frequente na nossa população. A gente acredita que provavelmente 20% da nossa população ela tem prisão de ventre. Ela pode acontecer na criança pequenininha e qualquer faixa etária, mas costuma piorar no indivíduo mais idoso. Porque a musculatura intestinal fica mais fraca. A prensa abdominal, que é que você faz aquele movimento, ou seja, aquela musculatura também está mais fraca. Então, é muito importante todo esse conjunto de movimentos que você faz para evacuar, que depende muito da musculatura. Então, com o decorrer dos anos, existem alterações na intimidade do intestino, existem alterações também aqui na parede intestinal e na mulher, principalmente na parte pélvica, que também é importante. E tudo isso no conjunto, no indivíduo adulto e principalmente no idoso, tendem a piorar a constipação e ela ser mais frequente. Quanto à causa, a gente divide em dois grandes tópicos. Ou a gente não sabe porque esse indivíduo está constipado, é o que a gente chama de constipação idiopática, sem alguma causa aparente, você não tem nenhuma lesão orgânica, não tem uma inflamação, uma infecção, uma ulceração, alguma alteração do órgão, tem nada. O órgão é absolutamente normal, só que ele não funciona direito. Ou então existe alguma causa, algum medicamento que ele está tomando, algum processo infeccioso, inflamatório que ele tem, algum tumor que possa estar crescendo lá, ou ele tem uma doença metabólica, como por exemplo o diabetes, como por exemplo o hipotiroidismo, ou seja, existe alguma doença e essa doença causa constipação. Essa parte é até relativamente, entre aspas, positiva, que se você sabe qual é a doença que está causando a constipação, você tratando a doença, a constipação tende a melhorar. Esses são os dois grandes grupos, aquele que nós não sabemos por que acontece, que é a grande maioria dos casos, 90% dos casos, o indivíduo desenvolve uma constipação, a gente não sabe por quê, e existe entre 10% e 20% dos casos onde você identifica o problema, trata o problema e o indivíduo melhora. Então não é só uma questão, quando a gente pensa comumente, que é a frequência, né? Então não é só isso. Não, o número reduzido de idas ao banheiro é uma das características. O importante é a dificuldade, aquele indivíduo que tem dificuldade de eliminar as fezes está endurecida, ele fala assim, doutor, parece que é cocô de cabrito, sabe, aquelas bolinhas e tal.
esse indivíduo ele é constipado. Obviamente, outras coisas acabam sendo associadas. A barriga estufa, ele tem muita sensação de gases, flatulência, ele pode ter dor na região retal, pode desenvolver hemorroide, pode desenvolver fissuras, que são consequências da constipação intestinal crônica. Então, na verdade, ele pode tanto ser uma doença própria, que é aquela que a gente não sabe a causa, quanto uma manifestação de uma outra doença. Uma pergunta que se faz seria um sintoma ou uma doença. Na verdade, ele é um sintoma. Né? Você está constipado, é um sintoma que você tem, mas ele pode ser secundário a outras doenças, não tenha dúvida nenhuma. Perfeito. E fala uma coisa para mim. Como que você falou que é importante a história clínica, né? Mas a gente lança mão também de alguma outra coisa para fazer diagnóstico ou basta a história? A história clínica, ela vai lhe dar o diagnóstico que esse indivíduo está constipado. Aí você vai para o segundo passo, por que ele está constipado? Então a gente pede alguns exames do paciente, e depende muito da manifestação do indivíduo, se tem doenças associadas, se ele tem fatores hereditários, genéticos, a idade desse indivíduo e por aí vai. No indivíduo jovem, a gente pede só poucos exames de rotina, que provavelmente ele deve ter só uma constipação primária, sem associação com... Agora, no indivíduo acima de 45 anos, a gente já fica mais atento, principalmente se a constipação é recente. Olha, eu não tinha constipação e fiquei agora, isso chama atenção. Ou se de repente começa a falar assim, olha, fiquei com o tecido preso, começou a aparecer sangue nas fezes. Ou eu estou emagrecendo, aí isso a gente chama de bandeira vermelha. Então eu vou fazer uma colonoscopia, eu vou fazer ultrassom, uma tomografia. Existem uma série de situações na qual eu vou poder avaliar com mais profundidade o porquê ele tem constipação. Que ele tem eu já sei, clinicamente eu já defini. Agora eu quero saber por que ele tem constipação, se realmente é idiopática ou se existe alguma causa que está levando esse indivíduo a ser constipado e eu tratando, eu tiro essa causa e ele tende a melhorar. Perfeito. Como que a gente trata? A primeira coisa, fundamental, dieta do paciente. Ele tem que fazer um inquérito alimentar, estimular esse indivíduo a beber bastante líquido e a fazer exercício físico. Essa tríade, ela é muito importante. Muitas vezes, só com isso você corrige a constipação do paciente. É aquele paciente que não gosta de comer salada, não gosta de comer legume, ele gosta mais do macarrão, da carne, mas não gosta dos acompanhamentos. Esse aqui você tem que orientar. Se ele não consegue melhorar a própria dieta, você pode utilizar fibras sintéticas para esse indivíduo. E é uma coisa que a gente pode utilizar. Se a fibra não resolve, aí você vai aumentando o tipo de medicamento. Aí você vai começar a usar os diversos tipos laxantes que você tem. E uma coisa que hoje em dia nós temos também utilizado é probiótico nesses indivíduos, que a gente sabe que o probiótico, principalmente se ele produz uma série de substâncias que pode estimular o funcionamento intestinal. Então nós temos hoje um bom arsenal de terapêutica para tratar a constipação. Mas a base é você, uma boa avaliação clínica, afastar doenças e depois fazer uma orientação em relação à dieta do indivíduo e assim por diante. Não melhorou, você vai dando alguns passos à frente. Então, na verdade, sim, são procedimentos que é geral na saúde de todas as pessoas, né? Tomar água, comer salada com as fibras e fazer exercício físico. Sim. Então, normalmente, se essa pessoa não está fazendo isso, principalmente salada, que tem os pré-bióticos, ela deve estar com a microbiota dela alterada. Sem dúvida, isso é fato. Na constipação intestinal já se mostrou que a microbiota está alterada, principalmente porque esse indivíduo tem um mau hábito alimentar. E a gente sabe que uma dieta rica em fibra, ela é uma dieta que ajuda a modular essa microbiota, tornando essa microbiota mais adaptável e mais, vamos dizer assim, uma microbiota mais benéfica para esse indivíduo. Você alterando essa microbiota, ele tende a melhorar. Se só a dieta não resolve, se você tem alterações nessa microbiota, hoje a gente tem como ver se essas alterações existem ou não. Existem exames específicos para isso. Existem exames? Existem exames específicos para isso. Hoje em dia são exames de cunho genético, fundamentalmente, onde você consegue mapear
que tipo de microbiota esse indivíduo tem, o que está demais ou o que está faltando. E com isso você consegue orientar, mas por enquanto esses exames não estão disponíveis em qualquer centro e não são baratos, mas que existe essa possibilidade, existe. Aí passando o próximo passo é você tentar ajustar essa microbiota. Então, se você não conseguiu ajustar dieteticamente, você pode usar o probiótico, o simbiótico, porque a fibra você já está usando. Então, você dá o probiótico e a somatória dos dois é o simbiótico. Tem alguma alimentação, algum tipo de fibra natural salada? Qual seria uma orientação geral em termos da alimentação? O que o senhor recomendaria para a pessoa? Eu gosto muito assim da fruta, verdura e legumes à vontade. Farelo de trigo é uma coisa ótima. Melhor que germe de trigo. Farelo de trigo é uma coisa ótima. Funciona muito bem. O que precisa tomar cuidado com o excesso de fibra. Porque o excesso de fibra, ele distende o paciente. Porque a fibra, ela é um carboidrato não digerível. A gente não digere a fibra. Então, se você tiver, você elimina a fibra. Agora, se você ingere em excesso, o que vai acontecer? Como ela é um carboidrato e você não digere, quem vai digerir isso aí? As bactérias do intestino. E o produto da digestão das bactérias sobre a fibra, que é um açúcar, é água e gás carbônico. O indivíduo distende. E existem algumas outras bactérias que produzem metano, que também é um outro tipo de gás, que também distende. Nessa parte é até bom produzir metano, porque o metano estimula o intestino a funcionar e a coisa vai para frente. Tá? Mas precisa tomar cuidado, o excesso de fibra faz com que o indivíduo fique distendido. E pode não melhorar a constipação, porque ele se sente mal, ele começa a reduzir, e aí muda completamente o hábito intestinal, o hábito alimentar dele e assim por diante. Bom, então cabe aqui um ditado antigo também, que é virtus in medio, né? A virtude está na ponderação. Sem dúvida. Não pode comer pouco, mas também não pode comer muita fibra. Assim, o que a gente sabe, se tem um lugar que o probiótico atua muito bem, que tem os trabalhos que mostram muito bem, é nos pacientes constipados. E principalmente a mistura tem dois probióticos que são os principais, são os lactobacilos e a bifidobactéria. E a mistura desses dois, ela é muito importante. E essa mistura ajuda muito, e na constipação principalmente. Na síndrome irritável, muito também. Na forma constipada, ajuda muito também. São as duas do bem. São várias do bem, mas essas duas são as que a gente mais tem à nossa disposição e a combinação, porque elas trabalham em conjunto. Elas trabalham em conjunto. São bactérias que elas atuam na imunidade, elas produzem substâncias extremamente benéficas ao hospedeiro, uma série de coisas. Muito obrigado. A gente viu que é um problema assim, bastante frequente, né, na nossa população. Infelizmente, muitos hábitos alimentares prejudicam, mas tem solução. É importante procurar um profissional da área, um gastroenterologista, para que você tenha a melhor abordagem possível. Muito obrigado, professor Décio. Até uma próxima.